Vamos falar de um texto com tipo 2.500 anos de idade, sobre estratégia militar, e o que é incrível é que ele continua sendo um dos livros mais influentes do mundo. Pensa nisso. Pois é. E apesar de ter sido escrito, sabe, para generais no campo de batalha, a sabedoria dele foi muito, mas muito além. Hoje em dia, a lógica de Sun Tzu é aplicada direto na veia do mundo dos negócios, para conquistar mercados, para lidar com pessoas. Mas aí que está o grande paradoxo, o coração do livro. Como é que se vence uma guerra sem lutar? A ideia principal não é o conflito em si, é conseguir uma vitória tão completa, mas tão absoluta, que a briga nem precisa acontecer. Parece meio impossível, né? Pois é, vamos entender como isso funciona. Para entender essa ideia, a gente precisa mergulhar na sabedoria desses 2.500 anos e sacar por que essa obra-prima continua tão atual. Sério, vamos parar um segundinho para pensar nesse número. 2.500 anos. Esse texto foi escrito pelo general chinês Sun Tzu, lá por volta de 500 a.C. Isso é mais antigo que quase tudo que a gente estuda sobre impérios e filosofias. E o mais doido é que a relevância dele parece que só aumenta com o tempo. E agora a gente chega na parte principal, na revelação, o princípio que vira de ponta cabeça tudo que a gente pensa sobre conflito. É isso aqui que faz de Sun Tzu um gênio. É isso aí. O auge da excelência é subjugar o exército inimigo sem nem precisar lutar. Sun Tzu está dizendo que a verdadeira maestria, o topo da habilidade estratégica, é ganhar sem ter uma batalha sequer. A questão não é ser o melhor de briga, e sim fazer a briga se tornar completamente irrelevante. Então, o ponto crucial é esse. Para Sun Tzu, destruir as coisas é sinônimo de fracasso. A vitória ideal é aquela que preserva os recursos. E não só os seus, mas os do oponente também. E por quê? Simples. Porque um reino, um mercado, uma empresa, tudo isso intacto vale muito mais do que um monte de cinzas. A vitória de verdade é levar o prêmio para casa e não quebrar ele no processo. Ok, beleza, mas como é que se chega nessa tal vitória suprema? Não é mágica não, é pura metodologia. Então vamos dar uma olhada nos pilares táticos que sustentam essa ideia toda. O primeiro pilar, e talvez o mais importante de todos, é a base de tudo: preparação. Uma preparação exaustiva e um conhecimento muito profundo. Para Sun Tzu, a batalha de verdade não acontece lá no campo, com espada e escudo. Ela é vencida muito antes, sabe? No silêncio da sala de planejamento, nos cálculos feitos antes de qualquer um mover uma peça. E essa frase aqui é icônica, ela resume tudo. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente 100 batalhas, jamais correrá perigo. Ou seja, a vitória já está decidida antes do primeiro soco. Não tem a ver com sorte ou com a coragem da hora H, mas sim com a clareza que vem de uma análise fria, calculista e completa de toda a situação. E para deixar essa análise mais prática, Sun Tzu deu um framework, uma espécie de checklist com 5 fatores. Primeiro, o Tao, que é a sintonia do povo com a liderança. Depois, clima e terreno, que são as condições do ambiente, né? O quarto é o líder, sua sabedoria, sua coragem. E por último, os métodos, que nada mais são do que organização e disciplina. A ideia é que, ao analisar esses 5 pontos para os dois lados da disputa, um líder consegue prever com uma precisão absurda quem vai ganhar. Agora vamos para o segundo pilar. E esse aqui, esse é fascinante, a arte do engano. Sun Tzu dizia que toda guerra é baseada em enganação. É a arte de criar vantagens manipulando o que o oponente pensa, fazendo ele ver exatamente aquilo que a gente quer que ele veja, e não o que está realmente acontecendo. Tem uma história real que ilustra isso perfeitamente. O general Sun Pin, que era descendente do próprio Sun Tzu, estava em guerra com o rival, o general Pang Chon. E o Sun Pin sabia que o Pang Chon o subestimava, achava ele fraco. Então o que ele fez? Fingiu uma retirada, tipo de covarde mesmo, e a cada noite ele mandava o exército acender menos fogueiras. Isso dava a impressão de que os soldados dele estavam desertando aos montes. E o Pang Chuan, que era todo arrogante e confiante demais, mordeu a isca com tudo. Ele saiu perseguindo o exército que ele achava que estava se desfazendo até chegar num desfiladeiro bem estreito. Lá, ele viu uma árvore com a casca raspada e algo escrito. Curioso, ele acendeu uma tocha para ler e a mensagem era: sob esta árvore Pang Chuan morrerá. Naquele exato instante, os arqueiros do Sun Pin, que estavam escondidos, soltaram uma chuva de flechas e aniquilaram o exército inimigo. Foi o engano perfeito. Vitória total. Muito bem, agora vamos trazer toda essa sabedoria antiga aqui para o nosso mundo, para ver como ela se aplica de forma brilhante nos desafios de hoje. E a aplicação é perfeita. Os 5 fatores do Sun Tzu
são uma metáfora direta para a estratégia de negócios moderna. Pensa bem, conhecer o terreno é o quê? É entender o mercado, a concorrência. O clima é o cenário econômico. E o moral das tropas é a cultura da empresa, o engajamento da equipe. É exatamente o mesmo jeito de pensar, só que aplicado num campo de batalha diferente. E esses princípios de se preparar, de se posicionar, de entender a psicologia, eles são universais. Numa negociação de negócios, é saber até onde o outro lado pode ir antes de colocar a primeira carta na mesa. Numa campanha de marketing, é atacar justamente onde o concorrente é mais fraco. Para crescer na carreira, é sacar a cultura da empresa e mostrar que se tem exatamente o valor que eles mais precisam. A lógica é a mesma, não importa a areia. Bom, mas e qual é o objetivo final de tudo isso? Agora a gente vai explorar o propósito maior por trás de dominar a arte da guerra. E pode ser bem surpreendente, algo que a maioria não espera. É que Sun Tzu tinha uma visão bem pé no chão sobre o que é um conflito de verdade. Para ele, uma guerra que se arrasta, uma briga aberta, já é, por si só, um fracasso de estratégia. Por quê? Porque ela acaba com os recursos, destrói o moral da galera e, no fim das contas, o preço da vitória pode ser tão alto que ela fica com gosto de derrota. E isso nos leva à grande conclusão. O verdadeiro objetivo de dominar a estratégia não é ganhar guerras. É criar uma paz que seja estável e duradoura. É ter uma preparação tão impecável, um posicionamento tão forte, que um possível oponente olha e pensa, melhor não. A vitória suprema é, no fim, a harmonia que se alcança usando a força e a sabedoria. E assim, essa sabedoria de 2.500 anos deixa a gente com essa pergunta. Não se trata só de campo de batalha ou sala de reunião. Na vida pessoal, na carreira, nas nossas ambições, onde mais é possível aplicar esses princípios para alcançar os objetivos de um jeito tão elegante, tão eficiente, que a briga simplesmente não precisa acontecer?